Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Gente, hoje vou trazer uma palavra aqui um pouco, vamos dizer assim, complexa, no sentido que vai tocar aí algumas pessoas, tá bom? Mas é o seguinte, a palavra de Deus é algo que Deus tem tocado no meu coração para transmitir aos irmãos e que eu escutei uma mensagem esses dias na igreja onde eu congrego, falando a respeito disso, e eu queria trazer alguns pontos importantíssimos a respeito desse texto, um contexto mais humano, que vai abrir a sua mente com relação a isso, tá bom? Mas antes disso, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like, não deixa de compartilhar esse vídeo, porque vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então o texto bíblico está em Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então vamos lá: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e aquilo que o Senhor abomina, e o que semeia contenda entre os irmãos. Isso aqui é muito forte. Eu escutei uma palavra nesse domingo, né, no culto de domingo na igreja onde eu congrego, e o preletor trouxe uma visão muito importante a respeito disso, a respeito desse tema aqui, daquele que semeia contenda entre os irmãos. Isso aqui é muito importante, é muito forte. Então, você percebe que tem uma lista de pecados aqui, pecados que Deus se entristece, mas tem um pecado em si que Deus abomina, ou seja, que dá repulso em Deus, que Deus odeia verdadeiramente esse pecado. E é um pecado que não é muito falado, é um pecado que às vezes as pessoas cometem e permanece impune, permanece do mesmo jeito, não tem uma corretiva por parte do anjo da igreja, por parte do pastor, do presbitério e tudo mais. Então, só trazendo um ponto que o irmão disse, que eu queria até discorrer a respeito disso aqui no vídeo, é o seguinte: o que semeia contenda entre os irmãos. Então, irmãos, a gente percebe em alguns casos que acontecem no meio do seio religioso, no meio da igreja, que alguns irmãos falam muito mais do que os outros a respeito da vida dos outros irmãos e às vezes proferem até mesmo mentiras. E essas pessoas são ilesas quando o estopim explode, né? Não ficam de banco, não são corrigidas, não são chamadas para conversar. Pelo contrário, essa pessoa vive sua vida normal, enquanto a pessoa que foi atacada, que foi levantada um falso testemunho, que foi o alvo da contenda, essa pessoa acaba ficando traumatizada e até mesmo se desvia do evangelho, ou até mesmo sai da igreja e vai para outro ministério. Então, qual que é o ponto que o irmão falou? Ele trouxe uma visão jurídica disso. Por quê? Porque é algo que é que é dado pouco espaço no aspecto corretivo, mas é algo que fere muito a igreja. Porque o irmão fala mal do outro, a irmã fala mal da outra irmã, e cria-se ali toda uma estrutura que vai ferir a imagem daquela pessoa, e aquela pessoa fica impossibilitada de recuperar essa imagem perante os irmãos. Então é algo muito sério isso, irmãos. Esse pecado que Deus abomina, que Deus odeia, porque Deus ele abomina esse pecado porque fere a alma daquele que está sendo o alvo da contenda. Então imagine, você não fez nada, ou você,
por ter o seu jeito, por ter a sua forma de se expressar, outra pessoa começa a fazer panelinhas e dilacerar sua reputação nas suas costas. Então, é um pecado terrível que poucas pessoas falam na igreja e poucos pastores corrigem, mas é algo que deve ter, na verdade, uma atenção extrema, porque é algo que tem destruído muitas igrejas e muitos pastores não têm visto isso. Dão muita importância para pecados mais escandalosos, como adultério, como roubo, como pecados sexuais que são expostos, mas quando uma pessoa dessa, o próprio texto bíblico vai dizer que a língua tem o poder de inflamar uma floresta, tem o poder de inflamar, de causar muitos danos. E às vezes uma pessoa dessa que está ali quietinha, mas está jogando uma sementinha do mal ali entre os irmãos, ela não é levada a sério e ela não passa por ali por um momento corretivo, que é super importante também. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele nos ensina a advertir os irmãos que causam problemas nas igrejas. Então, irmãos, esse é um tema muito importante, é um tema muito significativo, é um tema que merece muita atenção no meio evangélico, no meio religioso. O pecado de semear contenda entre os irmãos. Se você olhar no aspecto jurídico, você vai perceber que é algo que fere a honra dessa pessoa, né? Quando os irmãos começarem a levar isso para advogado, para outras coisas, você vai ver que vai tomar uma proporção muito maior, mas a gente já deve tratar isso na raiz, né? Deve tratar isso na raiz, porque afinal de contas é a reputação da pessoa que está em jogo. Eu não gostaria que ninguém se levantasse contra a minha vida, criando contendas, trazendo opiniões que eu não sou, que eu não fiz, né? Então, esse aqui é um pecado que Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, vamos vigiar, vamos tomar cuidado, vamos ser mais compassivos, e uma forma de evitar esse pecado é eu tendo empatia, eu me colocar no lugar do meu irmão, porque eu não queria estar sofrendo uma afronta desse tipo, pessoas falando nas minhas costas a respeito de coisas que eu não fiz, ou de coisas que eu fiz, mas aumentado. Então é muito ruim esse tipo de situação. É só para os irmãos meditar, tá bom? Meditem e me fala aqui embaixo o que você achou dessa visão mais jurídica desse pecado aqui, que é uma visão que poucas pessoas sabem, né? Porque às vezes a gente fala e o irmão ali tá sofrendo muito e às vezes até se desvia do evangelho ou sai de igreja, muda. Então comenta aqui, se inscreve aí no canal, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.